No vídeo de hoje eu vou ensinar como você pode destravar a sua vida financeira utilizando a técnica da EFT. Se você se interessou, então vem comigo. Oi gente, eu tô aqui num cenário diferente hoje, tô na casa da minha amiga em São Paulo. Pode ser que tenha um pouquinho mais de barulho também, pode ser que uns gatos apareçam aí no meio do vídeo, mas tá tudo bem. Então vamos lá, hoje eu vou ensinar, eu vou falar sobre a técnica da EFT, já falei sobre ela aqui no meu canal, mas nunca fiz um vídeo específico para isso. Você pode utilizar essa técnica, ela é maravilhosa para dar uma destravada aí na sua vida financeira, se é isso que você está precisando, porque vai por mim. Às vezes as pessoas menosprezam essa técnica, gente, mas ela é muito poderosa. E eu fiz e funcionou para mim, Então quando eu comecei a praticar e aplicar isso na minha vida, funcionou demais, começou a destravar, as coisas começaram a andar. Então faça, tire um tempinho aí pra você fazer, que ela não é uma técnica tão rápida de fazer, mas vai valer muito a pena, tá bom? Então o que acontece, Deixa eu explicar pra você rapidamente. Se você não sabe o que é EFT, é uma sigla em inglês que significa Emotional Freedom Techniques. Ela é mais conhecida também como acupuntura sem agulhas. Então o que a gente vai fazer? A gente vai tocar em alguns meridianos da acupuntura e vai pensar num determinado problema, No caso aqui a gente vai pensar na questão financeira. E enquanto a gente pensa e a gente fala sobre isso, a gente vai tocando nos pontos. E conforme a gente vai fazendo isso, a gente vai promovendo uma liberação emocional. Como assim liberação emocional, Cris? É que é o seguinte, toda vez que você tem uma vivência negativa, toda vez que você guarda um sentimento negativo dentro de você, crenças negativas, o que acontece? Essa negatividade, ela vai ficando armazenada nos seus polos, nos seus meridianos. Nós temos meridianos energéticos, que a gente faz troca energética com o nosso campo energético do nosso corpo com o nosso campo energético. E esses meridianos, se você acumula negatividade, eles ficam como se fossem nós energéticos. E aí a sua vida não flui. Vocês estão ouvindo aqui? O Frajola tá super miando. Então vamos voltar aqui. Então o que acontece? Muitas vezes você tem uma vivência negativa que se você viveu lá há muitos anos no seu passado, você acha que você já superou aquilo, mas no fundo, quando você vai parar para pensar, você vê que quando você lembra daquilo ainda tem um desconforto emocional. Se tiver um pouquinho de desconforto, se for um pouquinho de alguma forma um pouquinho ruim lembrar daquilo, é porque tem nós energéticos aí no seu campo energético, tá? E isso trava a sua vida. Isso faz com que a sua vida não flua, tá? Então é isso que pode estar acontecendo com a sua vida financeira. Se você hoje acha que a sua vida tá travada, Eu recebo muito essa crítica, essa queixa aqui no meu canal, As pessoas falam assim, Cris, entra dinheiro, mas eu não sei o que acontece, O dinheiro vai embora, a vida fica travada, por mais que eu faça, não vai pra frente. Eu recebo muito, esse comentário aqui dos meus clientes também. Eu não sei se esse é o seu caso, Mas se esse for o seu caso, que você sente que as coisas não estão fluindo aí na área financeira, então você pode ter certeza aí que tem energia negativa no seu campo, com certeza, e tem alguns nós energéticos e a gente precisa trabalhar isso, tá? Porque eu sempre falo aqui pra vocês o seguinte, a nossa natureza é o quê? De abundância, A nossa conexão com a fonte criadora é uma conexão de fonte de abundância, tá? De saúde, de coisas, todas as coisas boas da vida. Se tá fora disso, é porque tem memória, é porque tem coisa negativa, é porque tem crença negativa ali reverberando no seu campo, tá bom? Então a gente precisa fazer a limpeza, que quando a gente faz a limpeza, aí a gente começa a se alinhar, com a nossa fonte criadora. E aí fica muito mais fácil, quando você faz a limpeza, de você introduzir uma técnica da lei da atração, porque aí não tem bloqueio. Eu sempre falo para vocês também que a parte do desbloqueio, ela é importantíssima na lei da atração. Às vezes você fica mentalizando, fazendo um monte de técnica, só que se você não limpa as crenças, se você não limpa os bloqueios, você até pode conseguir, mas depois de um tempo você volta para a zona de conforto. Ou se não, às vezes a pessoa não consegue conquistar, não consegue melhorar aquela área da vida, tá? Então essa parte aqui, ela é muito importante. Então como que você vai fazer para praticar a técnica da EFT para a sua vida financeira? Você pode fazer isso em 2 etapas, tá? Você precisa limpar as memórias de vivências negativas que você teve em relação a dinheiro e também precisa limpar as suas crenças limitantes.
Nesse vídeo eu vou falar sobre como limpar as memórias negativas. Depois eu vou deixar um vídeo para você assistir, para você limpar crenças também, tá? Mas antes, se você tá achando esse assunto interessante, já deixa aquele joinha lindo e maravilhoso aqui para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas e ajudar outras pessoas aí a destravarem suas vidas financeiras. Então, o que você vai fazer? Você vai pensar em quais vivências você teve negativas sobre dinheiro, desde a sua infância. Como é que foi a sua infância? Você viveu uma infância de escassez? Você via os seus pais brigando por causa de dinheiro? Você via os seus pais reclamando que estava faltando dinheiro? Como que foi isso para você? Seu pai falava que dinheiro não dá em árvore, e aí você se sentia mal porque você não podia comprar suas coisas que você queria. Você sentia que tinha coisas que não era para você, era só para os ricos, né? Os pais falam muito assim, né? Isso não é para nós, isso é para os ricos, né? Pensa nessas vivências aí que você teve, nessas coisas que você ouvia. E eu quero que você tente puxar na sua memória lembranças específicas de situações negativas. Por exemplo, um dia o meu pai ficou desempregado e ele começou a falar pra gente que a gente não podia mais fazer um monte de coisa. E eu lembro muito daquele dia porque me marcou. Tô dando um exemplo aqui, tá? Tenta lembrar de algum dia ou alguns dias que te marcaram aí em relação a que seja uma memória negativa que envolva o dinheiro, tá? Se você não tem na sua infância, pode ser em outra fase da vida. Se você não teve nenhum problema com isso na infância, então você vai se perguntar o seguinte: quando começaram os meus problemas financeiros, né? Começou depois que eu terminei o meu casamento, um exemplo. Começou depois que eu perdi um emprego tal. Então você vai voltar lá naquelas memórias onde começou o problema, tá? E você vai tentar lembrar desses dias específicos. Com a EFT, a gente trabalha com memórias específicas. Por exemplo, se você fizer assim só, eu sinto escassez de uma forma geral, pode adiantar? Pode adiantar. Só que a mudança, ela vai acontecer de fato, ela vai ser mais efetiva quando você limpar as memórias específicas uma a uma, tá? Então, se você lembra aí de várias memórias negativas que você teve em relação a dinheiro, exemplo, se não foi da infância, quando eu perdi meu emprego, eu passei por uma situação muito difícil, porque eu fiquei desesperada ou desesperado, e eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel, e a pessoa ficava me cobrando, tá? Então, são exemplos aí que eu tô te dando para você puxar na sua memória. Se você tiver várias memórias, você vai fazer o quê? Você vai começar pela mais forte. Como assim a mais forte? Quando você lembra disso, o que você sente, tá? Pensa lá na sua memória. Vamos imaginar que é o dia que você perdeu o emprego, que você está pensando aqui na sua cabeça. Quando você lembra desse dia, o que você sente agora? Tenta se colocar lá na situação. Fecha seu olho um pouquinho. Se coloca naquela situação. O que você sente quando você lembra disso? Cris, eu sinto desespero. Eu sinto medo da falta. Tenta perceber o que é que você sente. Se você não conseguir dar um nome a esse desconforto, você pode falar só que é um desconforto, tá? E presta atenção numa coisa, com a EFT a gente vai colocar o foco no negativo. Eu falo sempre pra você que é pra colocar o foco no positivo, certo? O foco no que você quer, não no que você não quer. Mas somente durante a técnica a gente vai ter que colocar no positivo, porque pra gente fazer a liberação emocional. É como quando a gente tá fazendo, por exemplo, faxina na casa. Não adianta você querer fazer a faxina sem você colocar a mão na sujeira. Colocar a mão ou a vassoura, né? Sem você ver a sujeira. Você vai ter que arrastar os móveis, limpar os cantinhos, você vai ter que ver a sujeira, você vai ter que pôr a mão na massa. A EFT é mais ou menos isso, tá? A gente vai ter que trazer o sentimento para poder liberar ele. Porque muitas vezes a gente fala assim, mas eu não posso sentir tristeza, mas eu não posso sentir raiva, mas eu não posso sentir escassez. E vai jogando, é como se a gente fosse jogando por debaixo do tapete a sujeira. Só que uma hora aquele tapete ele vai transbordar. Então, para você não se entregar à tristeza, você limpa o sentimento de tristeza. Você não é nem se entregar e nem fingir que não está sentindo. É um meio termo aqui, porque você vai sentir só nesse momento e depois aquilo vai passar, entendeu? Então, você atrai aquilo que você emana na maior parte do seu tempo.
Se você ficar aqui 30 minutos fazendo a técnica e depois você conseguir elevar a sua frequência, você não vai atrair isso de novo, tá? Você só vai atrair se você permanecer naquilo. Se você sentir tristeza durante a técnica e depois você continuar sentindo tristeza. Mas a intenção aqui você vai ver, a gente vai bater nos pontos até a gente se sentir aliviado. Então vamos voltar lá para a sua cena. Eu sinto medo quando eu lembro lá do dia do meu emprego que eu perdi. Eu sinto medo. E aí você vai graduar de 0 a 10, numa escala de 0 a 10. Onde 0 seria eu não sinto nenhum medo, ou por exemplo 1 seria eu sinto só um pouquinho de medo quando eu lembro. E 10 seria eu sinto muito medo, o máximo de medo quando eu lembro disso, tá bom? Então você vai graduar aí numa escala de 0 a 10 o quanto você sente medo. Então, ou medo ou esse outro desconforto que você sente. Depois você vai perceber se essa cena, quando você lembra dela, ela tá longe ou ela tá perto de você. Você tá dentro ou tá fora da cena? Se você estiver dentro, ela tá perto, né? Agora, se você estiver fora da cena, ela tá perto ou ela tá longe? Percebe também se você lembra de alguém te falando alguma coisa, de alguma frase que alguém falou, alguma voz que vem na sua cabeça. Percebe se tem algum desconforto físico, às vezes, por exemplo, dá um aperto no peito, uma leve dor de cabeça, tá bom? Então você vai primeiro identificar tudo isso antes de começar a fazer a técnica. Depois você vai focar na cena e vai tocar nos meridianos, tá? Então, ainda supondo que você sente o medo, né? Você vai começar por esse ponto aqui que chama ponto do karatê, que é esse gordinho da mão. E aí você vai falar assim, ó. Ainda que eu sinta esse medo, eu me amo, eu me aceito profunda e completamente. Pode falar o seu, aí você vai falar, ainda que eu sinta esse desconforto, ou essa tristeza, ou essa angústia, o que você está sentindo, eu me amo, eu me aceito profunda e completamente. Aí você vai falar isso 3 vezes aqui no gordinho do karatê, que é como se a gente estivesse dando um golpe de karatê no sentimento, tá? E de novo, ainda que eu sinta esse desconforto, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Ainda que eu sinta esse desconforto, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Agora, que a gente já fez 3 vezes aqui, a gente vai pro topo da cabeça, ó. Topo da cabeça, se coloca lá na cena. Imagina, deixa vir o sentimento à tona, tá? Enquanto a gente tá tocando nos pontos, deixa vir o sentimento à tona. Você vai imaginar que você tá contando pra mim. Conta pra mim o que aconteceu naquele dia, porque aí você vai falar sobre aquilo, tá? E você vai lembrar dos detalhes. Então, ó, eu tava lá no meu emprego, ó, depois é aqui, tá bom? No cantinho da sobrancelha, depois aqui no cantinho do olho, e você vai tocando e falando. Depois aqui embaixo do olho, depois entre o nariz e a boca, entre a boca e o queixo. Depois aqui tem um ossinho da clavícula, são 2 dedos abaixo mais ou menos, tá? Tem um pontinho sensível aqui, talvez você sinta, talvez não. Mas não importa se é muito no ponto certo, não precisa ser exatamente no ponto certo, é mais ou menos na região já funciona, tá? E 4 dedos abaixo aqui da axila, para as mulheres que usam sutiã aqui bem no pontinho daqui do sutiã, tá? Depois aqui desse pontinho, você vai voltar pro topo da cabeça. E aí, não vai no karatê de novo, o karatê é só quando para, tá? E aí você vai falar, eu lembro daquele dia que eu tava lá no meu emprego, de repente o meu chefe me chamou. E ele me chamou pra conversar, já comecei a ficar com medo. Aí ele falou que eu tava fora da empresa, eu fiquei muito desesperada. Eu saí, eu fui chorar no banheiro, eu fui pra minha casa, eu fiquei arrasada, eu senti muito medo naquele dia. Enfim, vai me contando, né? Vai imaginando que você tá contando pra alguém. Não precisa ser em voz alta, tá? Você pode só contar mentalmente. O importante é que você se permita sentir a emoção que talvez você não tenha se permitido lá naquela época pra gente poder liberar isso, tá? E aí vem pra cá. Não tem um número certo de rodadas pra você fazer. Você pode fazer um pouco e parar, tá? Então faz ali umas 3, 4 e para um pouquinho pra você reavaliar. O que eu tô sentindo agora? Eu ainda tô sentindo medo? Sim, tô sentindo medo. Mas ainda tá no 10 ainda? Tá no 8 ainda?
tá no mesmo grau que estava antes, ou diminuiu, ou aumentou? Ah, não, Cris, agora eu tô sentindo medo, mas deu um alívio. Então, tá no 5, tava no 8, agora tá no 5. Tá? Então, você vai tentar perceber. É lógico que assim é mais ou menos, tá, gente? Não tem como você dar uma nota certinha. É só para você ter um parâmetro, para você poder mensurar se tá aliviando ou não tá. Às vezes pode acontecer o seguinte, pode dar vontade de chorar, pode dar vontade de bocejar, de arrotar. Tudo isso faz parte da liberação energética, tá? É sinal que tá liberando. Às vezes pode dar algum sintoma físico, tem pessoas que têm forte dor de cabeça, principalmente quem tem enxaqueca, né? Pode começar a querer vir a dor da enxaqueca, pode dar às vezes vontade de vomitar, tá? São sintomas mais raros, mas que podem acontecer. E se acontecer com você, como agir nesse caso? Continua batendo nos pontos até passar, tá? Porque provavelmente vai passar. Eu gosto, às vezes, também, quando o sentimento assim tá muito forte, a vontade de vomitar tá muito forte, eu gosto de limpar com Ho'oponopono junto, tá? Então, você pode começar a falar, eu sinto um enjoo muito forte, muito forte, muito forte. Eu peço ao Divino Criador que limpe em mim esse desconforto, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, gotas de orvalho, tá? Você pode falar o Ho'oponopono um pouco junto para ajudar a liberar, tá bom? E aí você vai fazer várias rodadas. Quando você parar e for começar uma nova rodada, aí você vai vir no karatê de novo, tá bom? Então, você parou, aumentou, diminuiu, tá longe, tá perto, tem alguma voz, tem algum desconforto, vai reavaliar tudo. Aí você vem aqui de novo. Pode ser que o sentimento mude também. Então, às vezes, de tristeza de medo vai para tristeza, de tristeza vai para raiva, de raiva vai para decepção. Pode mudar. Então você vai reavaliar, tentar renomear esse sentimento aí. Vamos supor que mudou de medo para tristeza. Então eu vou falar, ainda que eu sinta tristeza, eu me amo e me aceito profundo e completamente. 3 vezes. Ainda que eu sinta tristeza, eu me amo e me aceito profundo e completamente. E aí vai para cá e faz algumas rodadas e para um pouquinho. O ideal é você fazer até chegar no 0. Só que tem memórias que você não vai conseguir chegar no 0 no mesmo dia, tá? Porque às vezes são questões muito profundas. Mas tenta sentir o sentimento de alívio antes de parar de fazer a técnica, tá? E é o que eu falei pra você, você vai focar no negativo primeiro e só depois, no final, quando você estiver lá no 1, no 2, no quase 0, você pode falar palavras positivas pra você, você pode fazer Ho'oponopono junto, enquanto você toca nos pontos, tá bom? Mas se você for por positivo antes da hora, não vai funcionar a técnica. Então, feito isso, depois que você chegou no 0 nessa memória, o que você vai fazer? Você vai pedir que o seu subconsciente te mande outras memórias que precisam ser limpas. E ele vai te mandar ao longo da semana outras memórias. Eu aconselho você que faça uma por vez, tá? Não faça tudo no mesmo dia porque é puxado. Você pode... Depende muito da pessoa. Tem pessoa que em 5 minutos consegue chegar no 0 e tem pessoa que vai demorar horas para chegar no 0. Então, vai depender muito da pessoa, vai depender muito da sua memória. Eu sugiro que você separe aí uns 30, 40 minutos para você fazer direito a técnica, né? Você vai num lugar tranquilo que você possa chorar se der vontade, que você possa liberar essa emoção aí. E você vai atacar memória por memória, todas que você lembrar. Só que o que acontece? Quando você ataca as mais fortes, todas as outras se enfraquecem. Então você fala assim, nossa Cris, eu tenho um monte de memória. Mas quando você for nas mais fortes, as outras não vão mais fazer sentido para você. Tá? E aí você vai lembrar daquilo e você fala assim, nossa, tô neutra. A ideia é isso, a ideia é ficar neutro ou neutra. Ou neutro ou com algum sentimento positivo. Tá? Tenta não terminar a técnica com um sentimento negativo. Porque aí você vai liberar a carga emocional dessas lembranças que você tem em relação ao dinheiro que estão travando a sua vida hoje. Gente, olha, pode acreditar, é muito espetacular essa técnica. Parece que é uma bobeira, mas quando você começa a fazer isso, você vai começar a ver a sua vida começar a fluir muito provavelmente. E lógico, fazendo também as outras coisas que eu falo aqui no meu canal, né, gente? Você sabe que nenhuma técnica é varinha mágica. Que você vai ter que ter o trabalho de vigilância depois, de se alinhar, de elevar a sua frequência, tudo isso. Não isenta todo esse trabalho, tá? A técnica não te isenta disso.
Mas é importante que você faça essa liberação, porque aí você vai conseguir elevar a sua frequência com muito mais facilidade. Uma vez que você limpou essas memórias, você vai conseguir se conectar com o seu estado natural, que eu falei que é de abundância, de alegria, tá? E aí, paralelamente, você vai limpando essas memórias e paralelamente você vai fazendo as técnicas que eu ensino aqui no meu canal também. Você pode continuar praticando Ho'oponopono no seu dia a dia. São duas técnicas maravilhosas de limpeza que podem ser trabalhadas juntas e elas ficam mais potencializadas ainda quando trabalhadas juntas, né? Ao meu ver, eu gosto muito de trabalhar com as duas. E cada uma tem uma função um pouco diferente da outra, né? Porque a EFT ela tem uma liberação mais rápida dessa parte emocional. Então faça isso com as suas memórias negativas referentes a dinheiro. Essa é a primeira parte. Tudo que for aparecendo, todo sentimento que for aparecendo. Se você, sei lá, vai pagar uma conta, você tá com medo de faltar, você tá com medo de não ter dinheiro. Você pode fazer para situações que vão aparecendo na hora também, não só do passado. Então vamos supor que você tá lá com medo de pagar sua conta. Você pode começar a fazer, ainda que eu sinta esse medo, eu me amo e me aceito profundo completamente. Eu sei que eu não posso ter medo, mas eu tô sentindo medo. E aí você vai tocando, tá? Até aquilo aliviar. Então é como você, por exemplo, derrubar um café e limpar na hora, entendeu? Conforme você vai fazer, você vai ter mais trabalho para limpar os antigos, né? Que estão mais enraizados lá, mas se você deixar tipo o café lá anos derrubado, ele vai ficar difícil de limpar, né? Mas quando você derrubar de novo, que vai continuar derrubando, de forma simbólica, né, gente? Tô falando. Deu pra entender, né? Quando você derrubar o café de novo, você já limpa na hora, entendeu? Não deixa ficar lá anos para depois você ter mais trabalho para limpar. Você vai limpando as antigas e vai limpando as que vão aparecendo nos momentos que aparecerem, tá? E aí, depois disso, além disso, desse trabalho que você vai fazer, que não vai ser num dia só, vai fazendo aos poucos, vai fazendo uma vez por semana, vai fazendo um por dia, não sei, vê qual frequência aí você consegue fazer isso. Mas se comprometa a limpar essas memórias, porque vai ser muito positivo. Eu tenho certeza que sim, tá? Depois disso, é importante que você também faça a limpeza das crenças limitantes. E para isso, eu vou deixar um vídeo aqui em algum lugar da tela para você clicar, que eu ensino você a limpar crenças através da técnica da EFT também, tá? E se não está inscrito ou inscrita no meu canal ainda, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. E aproveita e se inscreve e aperte o sininho para você receber mais conteúdos como esse. Obrigada por ter ficado até aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.